Boa noite, amigos do Canelada. Com muito atraso. Olá. Um atraso de 3 dias. Acreditem se quiser. Finalmente o arrogante Gabigol. Finalmente o marrento Gabigol. Aquele que parecia se achar acima do bem e do mal. Finalmente ele percebeu que ele tem que botar o pezinho no chão e ele pede desculpas para a torcida do Flamengo. Agora, vamos lá. Aqui não tem ficar em cima do muro, aqui não tem rabinho preso com ninguém, não sou obrigado a elogiar ninguém. Pra mim, desculpas nada sinceras, nada. O que acontece? Se o Gabigol tivesse realmente vontade de pedir desculpa, ele iria pedir desculpa logo depois do acontecido. Aí ele sai a foto, nada do Gabigol. Demorou pra ele se pronunciar. É bom que deixe claro, porque ele falou, no instinto. Aí eu quis mentir. Não. Demorou pra ele postar dizendo que era uma foto falsa. Logo depois ele teve outra chance. Ele fez outra postagem, que perdeu a camisa 10, dizendo que amava o Flamengo. Ali também não tinham pedido de desculpas. Então, pra mim, esse pedido de desculpa é falso, não tem sinceridade, eu tô dando a minha opinião. Alguém provavelmente chegou pra ele e falou, Gabigol, chegou a hora de finalmente você botar o pezinho no chão. Chegou a hora de você perceber que você não é maior que o Flamengo. Chegou a hora de você perceber que você tem que mostrar um pouco de humildade. Você tem que pedir desculpa. Senão você vai sair do Flamengo manchado pela porta dos fundos, quando você pode ainda tentar salvar um pouco da sua idolatria. O Gabigol sai do Flamengo, pode sair do Flamengo, tudo indica que o Flamengo não vai querer renovar, ainda mais por 2 milhões de salário, com o Gabigol não jogando nada como ele tá. E agora vem esse pedido de desculpa. Ele mesmo falou que foi atrasado. Que bom que ele percebeu que foi atrasado. 3 dias depois de fazer torcida, dirigentes, comissão técnica, elenco e clube de otários, o Gabigol pediu desculpa. Eu dou uma boa noite para Flávio Prado, Bruno Prado, Zé Manuel. Flavinho, eu não consigo acreditar nesse pedido de desculpa. Primeiro porque não combina com o Gabigol a humildade. Me desculpa, o Gabigol não tem nada de humilde. O Gabigol nunca botou o pezinho dele no chão, nem quando ele fracassou na Europa e veio pro Brasil. Agora, ele negou que a foto fosse verdadeira, fez todo mundo de palhaço, não pediu desculpa por 3 dias e só agora ele aparece para fazer o seu lindo pedido de desculpa. Então, a mim, não passa sinceridade nenhuma, Flávio Prado. Boa noite. Não é nervoso, que palhaçada. Eu acho que você... Pedir desculpa com 3 dias. 3 dias de atraso. Um massagista de aqueles que acalmam, fazer uma massaginha relaxante. Você tá muito nervoso. Ah, mas vai precisar. Vai precisar, porque é um brincalhão. E ainda tem gente que fala, pilhado, ele tem o direito de se desculpar. Tá bom, então confia acreditando, o bobo que quer acreditar no pedido de desculpa do Gabigol, porque ele já riu da cara da torcida quando foi vaiado no Maracanã. Ele já fez festa de poderoso chefão quando o Flamengo tava uma draga, eliminado pelo Olímpia da Libertadores. Ele ficou fazendo flerte com o Corinthians num podcast. E agora, me desculpa, não dá nem pra acreditar, depois dessa mentira do Gabigol, que eles falaram que era mentira do Augusto Melo, do presidente do Corinthians, que tinha tido conversa entre Corinthians e Gabigol, que o Gabigol tava se mostrando, tava caindo um pouquinho pro lado do Corinthians. Vai ver o Augusto que tava falando a verdade. Porque o Gabigol diz até que foto é falsa, já tira também a credibilidade do Gabigol. Então não é de agora que o Gabigol faz descaso com a torcida do Flamengo, Flávio. Bom, primeiro eu acho que eu não gosto muito dessa coisa de pedir desculpa, não. Acho que o problema todo é que ele não tá fazendo gol. O problema é que o Gabi esqueceu o gol. Se ele estivesse fazendo gol, ele podia usar a camisa de quem ele quisesse. Eu achar engraçado a festa. Nossa, que moleque alegre, faz festa. Bom, ele é jovem e tal, não sei o quê. Eu vou lembrar um caso recente aqui, quando o Arboleda meteu uma camisa do Palmeiras. Lembra disso? Falou, Arboleda e tal. Não repercutiu bem. Não, mas aí, rapidinho o São Paulo falou, gente, deixa pra lá. O Arboleda jogando pra caramba, vai tirar o Arboleda? Né? Agora ele não tá fazendo gol. Se ele tivesse fazendo tudo isso que ele fez, fazendo gol, tava tudo certo. O problema todo é que o Gabigol parou de fazer gol.
E aí sim, acho que cabe uma análise mais profunda. Conversava com o Bruno, você vê, não é só você que durante as madrugadas conversa com a Lívia, tá? Conversando com o Bruno, e a gente tá pensando o seguinte, que o Gabigol já tá entrando naquela idade que às vezes o cara já fica meio com o saco cheio de bola, sem perceber. Ele já começa a não tem mais, não tem a mesma pegada. E o Bruno lembrou de um fato, Pilhado, que o Gabigol parou de fazer gol depois que ele não foi para a Copa do Mundo. Talvez aquela ambição de Copa, aquela coisa... A partir dali ele meio que... Putz, o que eu vou conquistar mais? Conquistou tudo no Flamengo. Campeão do mundo não dá para ser porque é impossível. Mas ele conquistou tudo no Flamengo, que podia conquistar. Inclusive fez gols em finais e tal, de Libertadores, conquistou tudo. Não deu certo na Europa, não vai agora de novo para a Europa. Ou seja, a vida dele é aqui. E aí meio que sem perceber o cara vai... Quando ele foi largando, o Flamengo tem um elenco maravilhoso, meteu o Pedro, que é um baita jogador, o Pedro começou a fazer gol, é mais jovem que ele, e aí o Gabi deixou de fazer gol. E aí só sobraram para ele as polêmicas. Quando ele estava fazendo gol, teve aquele negócio do cassino, lembra que ele se escondeu debaixo da mesa? E passou batido, porque ele estava fazendo... pelo Alexandre Frota. Então, é verdade. Foi. Então, olha que papelão isso aí. Mas passou batido, ele estava fazendo gol, né? Agora, quando você não faz gol, velho, qualquer negócio dá problema. Qualquer negócio dá problema. Flávio, mas esse assunto de Copa que você falou, perdeu motivação, pra mim isso não pega. Porque você não vê os jogadores do Palmeiras perderem motivação. Você não vê os jogadores daquele São Paulo lá do tricampeonato brasileiro perder motivação. Você não vê o Real Madrid perder motivação. Tem muito jogador do Real Madrid que já ganhou tudo e que nunca vai poder ganhar uma Copa do Mundo. São pessoas... Nunca vai poder ganhar porque defendem seleções que não podem ganhar. O Modric é o maior exemplo. O cara tá com 38 anos, perdeu 2 Copas do Mundo agora, chegando longe. E olha como ele se doa pelo Real Madrid. Então, pra mim, é falta de pezinho no chão mesmo. Existem pessoas e pessoas. A gente que falava, mesmo nessa conversa, 28 anos. O cara com 28 anos, há algum tempo atrás, era muito jovem pro futebol. Hoje não. Porque os caras estão estreando. Estreou um jogador acho que foi agora, na Argentina, com 14 anos. Ele quebrou o recorde do Agüero. O Gabigol começou cedo, hein? Esses caras começam com 14, 15 anos, o cara não tem infância, não tem juventude, não tem nada. O cara começa muito cedo, já começa a ser protagonista. A história do Gabigol, né, chamou muita atenção. Na verdade, esses caras já têm 15, 16 anos de carreira. Antigamente, esse estouro acontecia com 20. O Gabigol estreia no profissional do Santos em 2013. Estamos em 2024. São 11 anos de carreira. Então, o cara começava com 20 anos, com 31 ele estava entrando em decadência. Eu estou falando uma coisa mental, não estou falando que é uma coisa pensada, não. E aí nós tivemos casos assim, que a gente lembrava dessa conversa. Adriano, Ronaldinho Gaúcho. Foi mais ou menos nessa fase, sem querer comparar nível de jogador, tá? Mas foi mais ou menos nessa fase que o cara deu um porre e falou, putz, o próprio Neymar começou a se contundir e tal. Rames Rodrigues. Tem casos assim. Agora, cada um é cada um. Cristiano Ronaldo é um animal. Se deixar ele jogar até os 50 anos, ele vai jogar. Esse Modric que você citou é um caso bem assim. Então, acho que pro Gabigol, a boa jogada para ele seria trocar de time. Se ele puder conseguir jogar num time também legal, de um nível alto aqui no Brasil mesmo, talvez ele volte a ter uma vontade de fazer algo diferente. No Flamengo ele já conquistou tudo. Ele só vai arrumar confusão. Só vai ter confusão atrás de confusão. Eu acho, Bruno, Zé Manuel, que o Gabigol, alguém falou pra ele, cara, você precisa manter sua idolatria. Porque o Gabigol, o próprio Mauro César falou hoje aqui, que pra ele jogou a idolatria dele no lixo, no ralo, o Gabigol. O Gabigol conseguiu ser o autor dos gols do título das 2 Libertadores recentes do Flamengo. Uma delas, o Flamengo estava há 38 anos sem conquistar um título de Libertadores. Do jeito que foi, eu tava em Lima, eu vi o que foi aquele jogo. A reação da arquibancada naquele jogo. Eu estava em Lima presenciando, eram choros na arquibancada inteira dos torcedores do Flamengo. Ele consegue ser bicampeão brasileiro, bicampeão da Libertadores, sendo artilheiro, se eu não me engano, em 2 desses 4 títulos. Decisivo, ídolo dessa geração, porque ele é polêmico, porque ele tem a comemoração, porque ele mexe com as crianças. E o cara conseguiu manchar essa idolatria. Eu digo que ele não é mais ídolo do Flamengo? Não. Mas ele manchou. Ele já não está mais, se bobear, nem entre os 5 maiores ídolos da história do Flamengo. Para mim, ele estava entre os 3. Então alguém, Zé, Bruno, deve ter chegado para ele e falado, cara, se você não pedir desculpa, se você continuar com esse seu narizinho em pé, com essa sua arrogância, se achando maior que o Flamengo, você vai perder a idolatria de 45 milhões de pessoas. É a maior torcida do Brasil. E aí eu acho que só isso fez ele pedir desculpa. Eu não sinto nenhuma sinceridade, porque, me desculpa, são 3 dias.
Ele não teve a hombridade de pedir desculpa em 3 dias. E aí quis falar, não, foi pra passar um pouco tempo. Gente, se em 24 horas é o máximo que eu dou, uma pessoa não mostrar arrependimento e pedir desculpa por 2 lambanças que fez, porque ele foi moleque 2 vezes. Primeiro, quando ele veste a camisa do Corinthians com o patrocinador, que é contrário ao patrocinador da camisa. Patrocinador de aposta esportiva, que é rival ao patrocinador de aposta esportiva do Flamengo. Rival, que é o clube. Torcida, rival. Já foi moleque aí. Depois em negar, gente. Ele jura que ele achava que não tinha perito pra dizer que aquela foto era verdadeira? Então ele fez o torcedor do Flamengo de palhaço 2 vezes e não pediu desculpa em 24 horas. Pra mim não passa sinceridade nenhuma, Zé e Bruno. Eu acho que o pedido de desculpa dele vem muito de encontro à repercussão junto às torcidas organizadas do Flamengo. Ele perdeu o apoio dos torcedores do Flamengo nas últimas horas. É o que a gente notou nas redes sociais, especialmente. Claro, ele é um cara hoje em dia de rede social também. Então, com essa falta de apoio, porque em todos os episódios anteriores, de um jeito ou de outro, ele se sentiu apoiado. A idolatria era tamanha que não era suficiente para abalar essa relação que ele tinha com a torcida do Flamengo. Nesse episódio, uma grande parte da torcida do Flamengo, muito grande mesmo, começou a ficar contra, a criticar a atitude do Gabigol. Eu acho que o pedido de desculpa vem muito de encontro a isso, a tentativa de reconquistar esse torcedor que ficou muito chateado, muito magoado por ele. Até a explicação que vocês davam no Canelada de mais cedo, né, que o Mauro trazia aqui, né, que a pessoa que fotografou e divulgou e passou para frente a foto era um flamenguista que se sentiu muito magoado em vê-lo com a camisa do Corinthians. Por isso fotografou e quis passar, quis jogar assim para todo mundo ver, porque ele ficou chateado. E a torcida, de uma forma geral, ficou muito magoada com isso que ele fez. Agora, o Flávio começou falando, e eu concordo muito com isso, e eu vim para falar preparado para dizer o seguinte: um amigo meu em Londrina costumava dizer, que é Flávio como o Flávio Prado aqui, só que é Campos, que o torcedor de ganhador aceita tudo. E ele foi ganhador até um determinado momento. Mas do ano passado para cá, ele deixou de ser ganhador, né? O time foi campeão carioca esse ano, mas sem ele. Praticamente estava ali no grupo, mas a influência dele foi praticamente nula. Então, quando ele estava fazendo os gols, ganhando os títulos, assim, ele anda pisando na bola desde sempre, que faz parte também, faz muito parte do jeito que ele é, do jeito Gabigol de ser. Só que enquanto ele fazia os gols, ganhava os títulos, era destaque num time de grandes estrelas, então passava batido. De ganhador, o torcedor aceita tudo. Mas ele parou de ganhar, parou de jogar, parou de fazer gol. Então já não aceita mais certas coisas. E parece que agora foi a gota d'água. Extrapolou. Foi um pouco além da conta o Gabigol. Por isso o pedido de desculpa. Acho que para tentar reconquistar especialmente o torcedor. Mas que eu fiquei com a impressão, quando saiu, que foi uma coisa proposital de alguém, que eu não sei se, como o Flávio está de saco cheio, a gente debateu um dia que o jogador está começando muito cedo e muita gente está parando muito cedo também. Com algumas exceções. Jogadores do Real Madrid não dá para citar, que eu acho que o critério deles para contratar, eles olham muito essa questão também, né? E um jogador do estilo Gabigol, eu não sei se eles contratariam, né? Mas então eu vou te falar do Barcelona, então eu vou te falar do Manchester City, Xavi. Também, você está citando grandes clubes europeus. Você vai citar grandes clubes. Para você dizer que o cara perdeu a motivação de ganhar, você vai citar grandes clubes, você não vai citar clube pequeno. E esses caras... Eu acho que eles vão trocando, né? Você vê o São Paulo do trio, Xavi, o Iniesta ficaram no Barcelona até quantos anos, Você está citando esses dois, mas... Então, mas você está citando quem? Está citando que é o tamanho dos caras. Mas olha o tamanho dos caras. Que ganharam tudo. Não, existem sim jogadores com esse perfil. Existem. Você tem razão. Mas a maioria, ou boa parte, também parte para uma outra situação. Esses caras, o Barcelona, por exemplo, tem o La Masia, o cara nasceu lá, aquela coisa toda. Tem algumas coisas que vão mais. Os fenômenos. O Messi, que a gente acha que ele meio que nem sabe o tamanho dele, tão grande que ele é. O Cristiano, que é um monstro. O Modric é um ótimo nome citado. E aí você vê que ele já vai renovando. Mas eu acho que você não... Mas acho que a gente não pode comparar com Xavi, Iniesta, com esses jogadores, Kroos, Modric. A gente pode talvez traçar um paralelo, não com a qualidade de jogo, não com o tamanho como jogador, mas assim, a cabeça.
a mentalidade. Isso. O Neymar deixou de ser exclusivamente jogador de futebol para se tornar, sei lá, um cara de internet, Popstar. Um popstar de pôquer, não sei uma coisa. Claro, teve o problema de contusões, mas deixou de focar somente no futebol. O Gabigol, depois que virou também Lil Gabi, claramente o foco dele não é mais no 100% no futebol. Começa nessa fase, 28, 29 anos. Mesma coisa. O Gabigol, assim, a gente está falando, você pode falar quando começou a usar 10, quando não foi para a Copa do Mundo, mas, assim, quando ele começou a dividir a carreira dele entre jogador de futebol e popstar, Lil Gabi, não sei o quê, cara, o cara não se concentra mais 100%. E hoje em dia, para jogar futebol, são raros os caras que vão conseguir jogar não se concentrando 100% na bola. A qualidade do Neymar. E ele não consegue ser o mesmo Neymar não focando 100%. Mas aí vocês pediram pra mim, tá? Então não bota o Kroos, não bota o Modric, não bota o Iniesta, não bota o Xavi, não bota o Busquets, não bota o Piquet, não bota o Sérgio Ramos. Que eu já tô dando vários exemplos aqui que ganharam tudo e não desmotivaram. Então eu vou botar pro mesmo nível. Pronto. Rafael Veiga. Tá desmotivado? Não tá desmotivado. O Everton. Mas o tamanho de idolatria de um é diferente do outro, eu acho. Calma aí, o Rafael Veiga é muito Dudu. Pilado, eu vou colocar. O Dudu é tão ídolo do Palmeiras quanto o Gabigol do Flamengo. Eu vou colocar um cara grandão. Cadê? O Dudu dá tudo, já tá mais velho. Eu vou colocar um cara grandão. Grandão. Mas o Dudu só foca na bola. Hoje. Sim, mas é isso que eu tô falando. Hoje o Klopp saiu. Eu não acho que é falta de motivação. Eu acho que é falta de foco. Não, é cabeça, mas é uma coisa que você não percebe. O Klopp, hoje, ele deixou o Liverpool por quê? Porque ele falou que não conseguia mais se concentrar. Ele chegou no estágio que ele falou, putz, eu não vou conseguir dar mais. Claro que o Klopp tem outro nível intelectual, tem outra visão, é um treinador, é uma pessoa mais velha. Mas o único motivo do Klopp sair do Liverpool foi porque ele não conseguia mais. Ele falou, não dá mais, não consigo mais. Eu acho que o Palmeiras é um time que... o Palmeiras é um time que talvez tenha que passar por uma mudança no próximo ano, talvez. O Palmeiras tenha que passar por uma mudança. É um time ainda muito vencedor, só que é um time que... Hoje parece que ele tem mais dificuldade para fazer isso ao natural. E a presença do Abel ajuda muito o time do Palmeiras a se manter muito focado. Que um problema desse Flamengo, e não só do Gabigol, é que troca muito de técnico, aí não é nenhuma questão de mudar a filosofia, mudar a maneira de jogar. É uma questão que o Mauro levanta muito aqui. Esse elenco do Flamengo, esses caras que venceram muito, eles sabem que no momento de crise vai sobrar para o técnico. Vai sobrar pro cara que tá. Então, não é nem de sacanagem. É quando tá ruim, tá ruim aqui. Vai sobrar para alguém. Eles sabem que não vai ser para eles, vai ser pro treinador. Aí quando chega um novo treinador, às vezes tem uma nova motivação, começa do zero. No Palmeiras, eles sabem que não vai sobrar pro técnico. Eles sabem que todo mundo vai ter que mobilizar junto. Se a coisa está aqui começar a pressão, não vai cair o Abel. Então nós vamos ter que jogar, o próprio Abel, claro, também vai ter que tentar repensar alguma coisa. Isso acho que ajuda esse Palmeiras a se manter focado. Talvez se o Jorge Jesus tivesse aí até agora, ele era um cara que tinha tamanho para mobilizar todo mundo. No Palmeiras, os caras sabem, se tá ruim, não vai ser por cara que vai sobrar. Então nós vamos ter que tirar o time dessa situação. Eu acho que não é muito essa motivação, como disse o Flávio. A motivação já ganhou tudo. Para mim, é falta de comprometimento. Sendo bem claro, porque motivação, cara, tem muito jogador que ganha tudo e que continua. Você tem vários. Sabe o que eu acho? E agora até levantando aqui um debate. Porque perceba nesses 4 jogadores e mais um que eu vou falar aqui. Adriano, Ronaldinho, Neymar, Gabigol e eu boto o Luan. Os 5 são solteiros. Será que isso pode ter alguma coisa a ver? Cara, eu quero festa. Chega, agora eu quero mais extravasar, eu quero usar meu dinheiro, eu quero usar minha fama. Tô cheio de direct no Instagram. Por quê? Pode. Né? Porque você percebe os 5 que a gente citou aqui. Mas isso vai dentro do que a gente tá falando. Esses caras, fazer uma coisa mais, é meio chatinho, mas eu acho que é legal conversar sobre isso, que eu gosto que eu tenho estudado muito, tenho gostado muito. Esses caras, eles não tiveram infância, eles não tiveram adolescência, não tiveram juventude. Porque quando todos os caras que vieram de origem muito humilde, claro. Aí eles tinham que, quando eles começam a mostrar uma genialidade para jogar futebol,
Família fala, opa, vamos proteger esse moleque, ele vai ser a nossa salvação. Como seria se fosse meu filho, filho de qualquer um, normal. Aí você blinda o cara. O Neymar, desde que a gente ouviu falar dele, ele é um fenômeno. Não é verdade? Como o Ronaldinho Gaúcho, ele começa a ser blindado. Você acha que esses caras iam em festa, em bailinho, em balada? Nada, a família não deixa. Às vezes não vai nem na escola. É tudo cuidado lá, tudo direitinho, cuidado. Olha, comida, não sei o quê. O cara não tem uma vida normal. A vida dele não é normal. Ele não é o moleque da rua, ele não tem infância, ele não tem adolescência, ele não tem a juventude que ele tá jogando bola. Em troca do quê? De conseguir uma grana pra família. Beleza. Quando chega... Aliás, o Ronaldinho, ele escreveu isso, viu? Como é que chama aquela revista? Play Tribune, né? Play Tribune. Ele escreveu isso, ele falou assim, chegou uma hora que ele falou assim, ele chamou o Assis e falou, Assis, já temos dinheiro para viver? Ele falou, pô, dá para viver umas 10 gerações. Ele falou, cara, o Ronaldinho Gaúcho que falou isso aí. Ele falou, cara, eu não tive nada, não tive juventude, não tive infância, não tive nada, agora eu vou botar para rasgar. Eu vou começar a aproveitar a minha vida. Eu vou fazer agora tudo que eu não fiz antes. Ele declara isso por escrito. E aí, a partir daí que eu fiquei meio ligado nessa história, que ela pode ser replicada em outros caras. Agora, alguns não. Mas essa história do casamento pode ser um fator... Porque os 5 são solteiros. Os 5 que a gente citou aqui. Eu não lembro muito de algum jogador que tenha largado assim, que tenha família, casado. Não lembro, posso estar errado. E não adianta a gente focar só numa questão. Ele também deu uma baixada. E também contusão, claro. Né? O Kaká era outro cara que caiu antes da hora. Mas assim, não adianta focar, o problema é foco, o programa é esse aqui. Pode ser uma somatória, um pouco de cada coisa. Pode ser uma soma de vários fatores, mas assim, então acabou, o Gabigol acabou, o Cruzeiro quer contratar, ou daqui o Corinthians sem dinheiro daqui a pouco resolve querer tentar. Vai arriscar, vai ser um grande risco. Mas quer dizer que a carreira do Gabigol acabou. Inclusive, não dá para saber. Daqui a pouco, tudo isso que está acontecendo pode dar um estalo nele. E pode ser até que essa mudança ajude. Pode ser que essa mudança ajude. O Cássio estava claramente com o saco cheio de jogar no Corinthians, com justa razão. Ele vai pro Cruzeiro, começa do zero. Como o Fábio foi pro Fluminense, a coisa mudou. Eu acho que pode ser um motivador. Sabe aquela coisa nova? O Flamengo, até as glórias dele já estão repetidas. Ele é ídolo, ele é idolatrado, ele é um semideus. Aí começou a jogar mal, teve uma tolerância enorme e tal. Ele vai para outro lugar e de repente fala assim, caramba, será que eu não consigo ser ídolo do Cruzeiro, ou do Palmeiras, ou do, sei lá, ou Corinthians, do Corinthians, qualquer um, sabe? De repente isso pode ser. Eu acho que para ele a saída seria muito boa. Mas vem cá, uma pergunta. O Flamengo não rola mais, não. Agora, Bruno, você pode concluir, junto com a pergunta que eu vou fazer, só eu acho que esse pedido de desculpa é fake? Eu não acho nada sincero. Não, foi orientado. Orientado. Claro. Não acho nada sincero esse pedido de desculpa. Não mesmo. Até porque na minha cabeça nem era o caso de desculpa. Na minha cabeça não era caso de desculpa. Porque você é um completo maluco, né? Não. Eu acho que ele... Não. Se ele estivesse fazendo gol, você acha que isso tem algum peso? Flávio, vamos lá. Eu acho que teria. Claro que teria um peso menor. Mas, cara, eu não lembro. Todo mundo fala pra mim, já tiveram outros casos, então me lembrem. O Arboleda, eu falei com o São Paulo. Sim. O Arboleda foi o único que a gente lembrou e falou, tá bom, outros, o Arboleda... que é mais maluco com o Arboleda? Então não é uma coisa normal. Não, mas não é normal. O que eu digo é, mas você tá comprando um desgaste... Cara, todo mundo falou, isso é normal. Eu andei com o jogador... pelo menos uns 10 anos da minha vida. Eu já vi jogador que tá jogando na Europa usar camisa de clube brasileiro. Agora, eu nunca vi jogador nenhum usar em casa camisa de rival, short de rival, como o Gabigol falou que é normal. Não é normal. Mas eu também acho que não é tão grave assim, porque aquele é o trabalho do cara e não é o amor, aquele desespero todo é de torcedor. Agora, realmente não é uma coisa normal, mas também não acho que, desculpe, perdão, não acho que é pra tudo isso, não. E aí ele não ia falar, e eu também não falaria. E aí alguém fala, cara, fala lá, pede um perdão. Sabe quando tem alguma coisa que você faz na rede social, que os caras, acho que você passou do ponto, pede desculpa, você nem acha que deve, você vai e grava. Sabe aquela coisa... É como diz lá no meu bar, farsa, sabe? É meio farsa. Tá bom, vai. Os caras vão sossegar, então fala. Até porque ele não concordou com as punições que recebeu. Nas entrelinhas, se você ler, ele não concordou. Ele pede por pedir. Porque, na verdade, ele não concordou. Vai acalmar o negócio? Então até pra ter sossego. Assim, no fundo, ele não acha que ele errou. Eu também Não, é que assim, a repercussão foi ruim. Ele tá pedindo desculpa porque a repercussão foi ruim. Mas pra parar de ter exceção de saco. É isso mesmo. É uma tentativa. Eu acho que foi uma tentativa até do empresário pra ele não acabar com a idolatria. Porque ele diminuiu
muito. Eu acho Cara, o Gabigol ia sair chutado do Flamengo, como o Zé falou. Todas as organizadas se pronunciando, torcida xingando o Gabigol no jogo de basquete. Mas eu acho o Flamengo de ontem. que a idolatria dele não vai acabar nunca. Ele pode sair mal, mas daqui a algum tempo, 5, 6, 7 anos, quando o Flamengo fosse jogar uma final de Libertadores e perder algum gol, o Gabigol, isso volta. Isso aí, lógico, se ele puder sair bem, é melhor. O cara saiu idolatrado. O Klopp hoje foi uma choradeira lá em Liverpool. Se o cara puder sair bem, melhor. Mas acho que a idolatria dele, a história dele no Flamengo tá feita. Acho que, sabe, podia ser aquele... Qual foi o maluco que comparou ele com o Zico Landim, né? Aí não, né, pô? Aí não comparou, né? Ele falou, pro Gabigol é jogo ficar no Flamengo porque o Zico uma hora vai passar. Foi pior ainda. Sem chance. Falou que a idolatria do Quem Zico vai passar, vai passar e sumir pra lata do lixo da história é ele. O Zico, pô. O Zico não vai passar nunca. E o Zico trabalhou como diretor no Flamengo e teve um desgaste ali, como o Rivelino teve no Corinthians. Não vai, esse cara não passa. Agora, sai nesse momento sim. Mas daqui a pouco, 5, 10 anos, 8 anos, a história dele, né? Imagina o molequinho que viu ele fazer o que você viu lá em Lima, vou fazer aqui pela TV. Esse molequinho vai esquecer do Gabigol porque ele usou a camisa do Corinthians? Jamais. E ó, jamais. pior do que isso, tá, Bruno? Te passando a palavra que eu sei que você quer falar, foi expor ao ridículo e a ataques, inclusive jornalistas. Eu fui um que fui atacado pra caramba, porque eu critiquei. Falei, como é que esse cara veste a camisa do Corinthians? E aí ele falou que era fake. E aí o torcedor, às vezes, ele não tem a inteligência, ele usa a paixão, não a razão. Tava nítido que a foto não era fake. Se fosse fake, ia ter aparecido a foto original, não apareceu. Se fosse fake, o Gabigol ia se pronunciar logo. Demorou para ele se pronunciar. Então, era nítido que a foto não era fake. E aí ele expôs, inclusive, o Venê, que foi o jornalista que revelou essa foto, que foi o cara que revelou, recebeu ameaça, foi muito xingado. Eu não tô nada ligando, eu sempre vou falar. Agora, ele ainda expõe o trabalho dos outros. Eu acho que Você também acha que ele não quis pedir desculpa, Bruninho? Não, lógico que não. E eu não gosto muito também dessa coisa de pedir, estão falando, mas, tipo, pra parar de me encher a paciência, fala o que querem ouvir. Como disse o Vinha quando chegou, você falou que nunca jogaria em outro clube quando saiu do Palmeiras. Eu falei o que queriam ouvir. Então, às vezes é melhor falar o que quer ouvir, só para não te encherem mais a paciência, porque tem... Isso aí, nossa senhora, em rede social principalmente, tem muito cara para ter sossego, fala aí, vai. Acho que foi por aí. O Gabigol, eu acho muito difícil que ele jogue bem no Flamengo, e não só por esse fato, porque já é muito tempo que ele não está jogando bem. Acho que realmente uma possibilidade dele retomar uma carreira dele jogando bem, jogando em alto nível, ele ainda é jovem, é uma tentativa de ir em outro clube. E aí eu entendo todo o direito do Flamengo, não estou dizendo que o Flamengo deve fazer isso. Uma coisa é eu falar aqui, eu não sou presidente de clube nenhum, não tenho contrato, não tenho nada. Eu entendo o Flamengo querer alguma coisa para ele sair, mas eu liberaria de graça. Tem proposta, quer ir? Vai. Eu deixaria sair. Não, calma. De graça pagando o salário, claro. Sim, o outro... É um empréstimo. Pode ir, ele vai embora. É um contrato, com um acordo. O contrato acabou. Igual o Corinthians fez com o Cássio. Ô, Pilhado, mas no começo, quando saiu essa foto aí, estourou, a primeira coisa que eu pensei, falei, ele tá meio de se sentindo mal amado no Flamengo. Ele achou que a renovação ia sair por 2,5 milhões. Aí a diretoria, quando surgiu o negócio lá do doping, deu um passo atrás. Acho que teve o negócio do doping. Aí ele vai para a reserva. Uma em cima da outra. Eu acho que ele ficou meio chateado e, assim, o que eu pensei quando aconteceu. Ele está arrumando algum pretexto para ficar todo mundo de mal e querer dispensar o quanto antes, facilitar a saída dele. De repente ele quer ver se o Flamengo libera ele já no meio do ano, ele está querendo ir embora. Foi a primeira coisa que eu pensei. Falei, cara, isso aí não vai sair do nada. Isso aí me parece coisa de propósito para forçar uma saída. Né? Claro, evidentemente que eu estou divagando, não tenho nem prova nenhuma disso. É o que eu achei inicialmente, né? E agora a situação vai seguindo. Eu não sei se ele pensou nisso, pelas declarações dele na entrevista, além da desculpa, pelo que ele falou, parece que não é por aí. Não é bem isso. Mas foi a primeira coisa que eu pensei. Eu não achei que foi de propósito. Não, mas se ele fez de propósito, ele é muito burro. Eu acho que ele não fez. Porque aí ele joga a idolatria fora, ele podia tentar um jeito de sair numa boa. A primeira coisa, ele está magoado com o Flamengo, com as coisas que estão acontecendo. Ele está se sentindo, mesmo não jogando nada em 2003 e esse ano, acho que ele acha que pela história dele ele merecia uma renovação do jeito que ele queria. Mas assim... De repente a titularidade Zé, mas a renovação que ele pediu, Zé, é um absurdo. Também acho. A renovação que ele pediu é de 2,5 milhões
de salário pra um cara que não joga nada há um ano e meio. Eu acho que a história dele daria pra ele... Mas assim, Ney, eu acho que não é isso. Mas eu pensei na hora. Acho que não. Acho que ele teria até estofo, apesar de não estar fazendo gol, para se ele quisesse fazer uma guerra direta, ele bater de frente com a diretoria do Flamengo. Se fosse proposital, entendeu? Tipo, for pôr a camisa. É meio que assim, é largado. Agora, se ele quisesse bater de frente, uma coisa do tipo assim, vou fazer para arrebentar, batia de frente com a direção do Flamengo. Acho que ficaria dividido entre ele e os diretores do Flamengo. Acho que haveria uma boa divisão, talvez até mais pró-Gabigol. E quando eu falo de sair de graça, é uma situação assim, tem proposta. O Cruzeiro fez uma proposta. Pergunta, você quer ir? Quero. Então a gente rescinde aqui. Tem mais 6 meses de contrato? Beleza, tá liberado. Pode ir. Porque acho que no Flamengo acho que não tem volta. Aqui já tem algumas coisas, né? Se a diretoria se sentia pressionada a renovar, mesmo que não quisesse ou não quisesse renovar nas condições dele, agora eles estão menos pressionados. Se o Tite já não tinha essa vontade toda de colocá-lo como titular, agora vai ter menos pressão, que o Tite, mesmo ele mal... Se o Flamengo perde um jogo ele no banco, antes desse episódio, ainda teria o cara lá na arquibancada, tem que pôr o Gabigol, agora já é mais confortável uma liberação pro Tite também. Facilitada pela diretoria. Tem peso na eleição esse ano? Essa é uma questão. Tem a preocupação, talvez, da diretoria atual é o que isso vai passar para os eleitores. A preocupação de qualquer diretoria de clube é com a eleição, com o poder. Muito mais do que de qualquer uma. O que eles querem é qualquer diretoria, não estou falando do Flamengo, não, qualquer uma. Isso pode ter peso. Entre as coisas andarem melhor e ficar no poder, eles escolhem ficar no poder. Eu acho que eles talvez não fizessem isso que você está falando, que vai que ele desanda a fazer gol. Ano de eleição. Isso é um bom... Aí os caras falam, aí o cara fala assim, epa, você liberou de graça, aí ferra ele, ferra o cara que fez isso. Se tivesse uns 3 anos da eleição era mais fácil. Isso, o bom senso mandaria fazer isso, mas vai que o cara desanda a fazer gol.